assim. E Paulo começa com essa pergunta, né? Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? E ele já responde de pronto, né? De maneira alguma. Era de se esperar que, uma vez que Israel rejeitou a Deus, Deus o rejeitasse. Essa é a lógica da nossa cabeça, né? Nós pensamos assim. A gente dá ao outro aquilo que você acha que ele merece, né? Se ele, né, te ignorou, te rejeitou, o teu papel qual que vai ser, né? Infelizmente a gente é assim, mas Deus não é assim, como eu já falei. A nação de Israel parece abandonada, né? Porque ele está o tempo todo falando, né, dessa questão, né, da rejeição de Israel. E há essa impressão, mas não é o que acontece, né? O contraste entre rejeição de Israel a Deus e a suposta rejeição de Deus a Israel. Deus rejeitou? Sim, não, sim e não, parcialmente. O que vocês acham? Digamos que foi parcial. Ele rejeitou aqueles que rejeitaram a Deus, né? E foi, né? Depois a gente vai ver isso, né? Mas essa pergunta que a gente pode fazer assim, ele não rejeitou totalmente, né? Mas parcialmente, por enquanto, sim, alguns. Mas aqueles que não rejeitaram a Deus, né, continuou com eles, né? Então, aí, para que isso acontecesse, né, para entender essa questão, Paulo faz quatro defesas dessa questão, né, que Deus não rejeitou todo Israel. Aí ele começa. A primeira são 4 evidências que ele coloca, 4 evidências com 4 metáforas. Tá? E a gente vai começar aqui, ó, as 4 evidências de que a rejeição é apenas parcial. São essas 4 evidências aqui. A primeira delas é uma evidência pessoal. Qual o primeiro argumento de Paulo aí nesse texto? Né, dizendo que Deus não rejeitou. Qual foi a primeira evidência? É ali, ó. É a evidência pessoal. O que ele falou? O que está escrito aí no texto? Leia aí. Pode ler, pode colar. O que ele falou? A quem ele, né, puxou a própria evidência? Para quem? Como é que está escrito aí? Lê alguém para mim o primeiro versículo. Será que Deus rejeitou? De modo algum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem Deus chamou. Então ele chamou para ele mesmo. Porque ele foi rejeitado? Paulo foi rejeitado? De maneira alguma, né? A gente sabe pela história, né? Qual foi a história? Ele, perseguidor, né, no caminho de Damasco, com a carta lá dos fariseus, dos maiorais lá, né, dando autorização dele perseguir a igreja, os cristãos, né? O que acontece no caminho? O que acontece no caminho para Damasco? Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso, tá? Uma luz veio, né? Todos ficaram atônitos e Paulo ficou cego e veio aquela palavra, né? Paulo, por que você me persegue? Aí qual é a resposta de Paulo? Senhor, quem és tu? Aí Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então assim, Deus, né, Jesus se apresenta a Paulo ali e nesse momento ele se converte, né? Depois toda a história, né? Vocês conhecem a história, né? Ele fica cego, vai para, né, Ananias vai lá, ora, né, as escamas caem, ele volta a ver. Depois ele fica não sei quanto tempo na Arábia, né, estudando, revendo toda a teologia dele. Sabia disso, né? Foi um momento que Deus começa a falar e ele começa a fazer os encaixes. Se ele é o Cristo, então deixa eu entender o que a lei dizia desse Cristo. E ele escreve esse tratado aqui maravilhoso que ficou para nós até hoje, né? Então a primeira evidência é essa, né? É uma boa evidência? É uma boa evidência, né? Olha, eu sou israelita, né? Da tribo de Benjamim. Em outros lugares eu falo, eu sou fariseu, né? Eu sou um judeu, né? De pedigree, eu sou cara. Então assim, eu sou judeu e Deus
de forma alguma me rejeitou. Então, a gente pode entender dessa forma, tá bom? Então essa é a primeira evidência de que Deus não esqueceu de Israel, a evidência pessoal. O próprio Paulo, judeu, ex-blasfemador e perseguidor de cristãos, ele se voltou contra Deus, mas Deus não o rejeitou. Alguém quer completar, falar alguma coisa? Ficou claro? Segunda evidência, a evidência teológica. Nesse caso aqui, ele falando, Deus não rejeitou o seu povo, ele começa a pergunta, né, faz essa citação dele mesmo, e no versículo 2 ele responde, complementa a pergunta que ele fez no início, né? Se a gente fosse direto, ia ficar assim, ó: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Então, assim, fica meio incoerente, né? Se Deus já conhecia seu povo, né? Isso é claro, né? Porque Deus escolheu esse povo, né? E ele posteriormente rejeitá-lo. Não faz sentido isso. Então ele coloca, e aqui na revista fala bem sobre isso. Eu gostaria até de ler. A segunda evidência, o segundo parágrafo, dá uma lidinha aí, segundo parágrafo da página 40. Diz assim, ó: a segunda evidência é teológica. O apóstolo antecipou-a enquanto formulava sua pergunta. Se Deus havia rejeitado o seu povo, isto é, o povo especial que ele havia escolhido, o povo de sua aliança, a qual declarou inquebrável. Ao responder a sua pergunta, ele enfatiza isso, descrevendo o povo como o seu povo, o qual de antemão conheceu. Então, presciência e rejeição são mutuamente incompatíveis. Então, isso é uma declaração de lógica aqui, né? Ele começa a interpretar o que Deus fez e faz essa sequência de pensamentos lógicos. Então, é impossível. Deus não poderia rejeitar o povo que ele fez uma aliança, porque a aliança de Deus, por parte de Deus, ela é inquebrável. Não há como. Então Deus não mente, né? Deus não volta atrás. Apesar de ter alguns textos que falam, né, que Deus se arrependeu, a gente tem que entender melhor isso, para a gente entender o que quis dizer com aquilo, entendeu? Mas essa segunda evidência é essa, né? Teológica, né? Ele interpretou teologicamente o que aconteceu com a escolha do povo, e nesse momento ele está colocando isso. Ok? A segunda evidência. Então a primeira é pessoal, né? E a segunda é teológica. Vamos agora para a terceira evidência que Paulo coloca aqui como uma evidência de que Deus não rejeitou. A evidência bíblica. Todos conhecem essa história de Elias. Lembra dessa história, né? Todos conhecem? Alguém não lembra dessa história? Lá no Monte Carmelo, né? Aquela disputa, profetas de Baal e Elias. Aí eles fazem quase que uma disputa lá, né? Coloca lá, lembra disso? Colocam no altar, aí, né, eles começam a orar lá, os deuses, né, por Deus Baal lá deles, e não acontece nada. Aí Elias vai, não, joga água aí, molha bastante. Elias até dá uma zoada neles, né? Será que eles não estão oblando? Ele fala isso, né? Olha lá. Será que eles não estão dormindo? Será que eles não estão oblando? Sabe o que é oblar? Sabe, né? Se não souber, depois me perguntem. E Elias, ele faz essa, né? Ele está zoando mesmo, ele está, né, sendo satírico, porque ele sabia que não ia acontecer nada. Depois ele ora a Deus, vem fogo, consome todo o altar e mais os profetas. Então vários profetas de Baal morreram ali. E Paulo, ele relembra isso e diz o seguinte, ó, ou vocês, né, na continuação do 2, ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, isso aqui palavras de
Elias: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. A gente pode, apesar disso ser algo, uma doutrina posterior, lá com Isaías, mas o remanescente já existia nessa época. E Deus falou claramente para Elias: ainda existem 7.000 entre o povo que não se dobraram a Baal. Ou seja, sempre, na história da igreja, sempre houve os remanescentes. Não é verdade? No primeiro século, depois de... a partir de Nero, Cláudio, um pouquinho antes, no final de Cláudio, o imperador Cláudio, e depois Nero, começou a perseguição ferrenha contra os cristãos. E um certo Martin falou assim o Jorge me ajuda aqui se eu esquecer: o sangue dos mártires é a semente da semente? É a semente do evangelho, da igreja. Então assim, morria um, e o sangue desse um que morria era como uma semente, espalhando e crescendo. Se fosse aqui em Pirassununga, talvez falasse assim, que nem tiririca, que você tira um, mas cresce mais 3. Não tem como. Então assim, sempre haverá os remanescentes. E hoje também é assim. Às vezes nós ficamos preocupados, não sei se você tem essa preocupação, quando você olha assim, a igreja na Europa, a igreja na Europa está acabando, está morrendo a igreja institucional mesmo, muitas igrejas do Estado estão morrendo. Vocês sabem que ainda na Europa é assim, tem a igreja que é sustentada pelo Estado, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, essa igreja de fato ela está, mas tem uma outra igreja surgindo, e surgindo entre os povos imigrantes que estão lá, que estão evangelizando os próprios que evangelizaram, que nos evangelizaram. Agora está faltando gente para lá para evangelizar aquele povo que se esqueceu de Deus. Isso está sendo assim na Inglaterra. Eu sigo alguns pastores na Inglaterra. Está sendo assim na França. Eu tenho um amigo meu de adolescência que está na França, é pastor na França. Estão evangelizando aqueles que nos evangelizaram. Onde o evangelho floresceu, entrou em decadência, está indo missionários de Brasil e de outras nações pregar o evangelho de novo para essas nações. Por que eu estou falando isso? Porque sempre haverá um remanescente. E a gente tem que orar por esse povo. E aqui Paulo está trazendo essa questão também, Sempre haverá um remanescente dentro do povo de Israel, daqueles que rejeitaram, que vão permanecer. Eles vão permanecer e não tenho dúvida disso. Pode explicar o que é remanescente? Remanescente. O que é um remanescente? Me ajuda aí. É o que sobrou, é lá. É aquele que permaneceu, aquele que sobrou, digamos assim. De todos os... ele falou, o Elias falou, mataram todos, só restou eu. Eu falei, não, restou ainda mais 7.000. Então sempre haverá, tá? Então os remanescentes. Se vocês não entenderam alguma palavra, que essa palavra a gente usa tanto, que às vezes a gente pensa que sabe e não sabe, Você pode perguntar, não tem problema não. Então é isso, beleza? Evidência bíblica então, o caso de Elias no monte... Está errado ali, Não é Monte Horebe, não, é Monte Carmelo, tá? O caso de Elias no Monte Carmelo, Elias achou que estava sozinho, mas Deus revelou 7.000 fiéis. Doutrina remanescente existia muito antes de Isaías, Isaías depois que vai falar do remanescente fiel. Somos nós, tá? Hoje nós somos os remanescentes fiéis, se de fato seguimos e obedecemos a palavra de Deus. E por fim, a evidência contemporânea, a realidade dos dias de Paulo.
Ele continua aqui, ó. Assim, no 5, versículo 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. O que vocês entendem desse jogo de palavras aqui de Paulo? Alguém pode me explicar? Isso aí a gente está falando o tempo todo, né? Fala aqui, o remanescente é pela graça. Porque se não for pela graça, a graça já não é mais graça. O que quer dizer isso? O que vocês entendem? Eu vou ler aqui para vocês terem uma colinha. A quarta evidência de Paulo de que Deus não havia rejeitado... É o quarto parágrafo da página 40. A quarta evidência de Paulo de que Deus não havia rejeitado totalmente seu povo era contemporânea. Assim como nos dias de Elias havia um remanescente de 7.000, assim hoje também, ou seja, nos dias de Paulo, há um remanescente, provavelmente de tamanho considerável. A principal característica desse remanescente era que havia sido escolhido pela graça. A graça enfatiza que Deus chamou o remanescente à existência, assim como havia reservado para si mesmo a minoria fiel nos dias de Elias. Então, o que quer dizer isso? Quem é esse remanescente fiel? Ele é escolhido pela graça. Por que é pela graça? É isso que a gente tem estudado. Porque depende de quem? Exatamente, depende de Deus. Não há nada, e a gente tem falado isso bastante, né? Do monergismo e do sinergismo, né? Monergismo a ação é de um lado para outro. Monergismo é de Deus para nós. Sinergismo são outras pessoas que creem que há que há algo que o homem precisa fazer e que Deus precisa fazer para que a salvação aconteça. O que nós precisamos fazer? A obra da salvação depende da gente? Não depende. Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça, tá? Na verdade, nós respondemos ao chamado de Deus, ao chamado de Cristo. Porque nós mesmos não temos condições, né? Porque nós não estamos mortos nos nossos delitos. Não é isso que a Bíblia fala? Mortos. O que um morto faz? Nada. Só serve, né? A única possibilidade é não fazer nada. Porque ele não tem vontade mais, ele não tem mais. Nem aceitar, não tem como. Espero que isso tenha ficado claro, que isso é uma das uma das crenças que nós temos, né, em cima do que a Bíblia fala. Mas ao mesmo tempo, só para enfatizar isso, ao mesmo tempo que nós não fazemos nada, né, há uma coisa que é consequência da nossa salvação. Qual é a consequência da nossa salvação, além de ser salvo? Qual o passo que eu dou em direção à salvação? Santificação. E a santificação, ela implica em quê? O que é santificação? É você ir para o mosteiro, ficar, né? Teve seu valor o mosteiro, tá? Não estou criticando totalmente, não. Teve o seu valor naquela época. Mas não é você ir para, né, ter uma vida ascética, né? Fora, né, que se separa de tudo, fica como um ser isolado. O que é ser? O que é ser santo? O que vocês entendem de ser santo? Por que somos santos? Por que buscamos a santidade? Nós somos santos porque Deus nos separou, beleza. Mas quais são as obras? Quais são as obras da salvação? Dá aí um exemplo, gente, não é possível. Uma coisa, uma obra. Obediência. Se você é obediente, todas as outras obras você consegue fazer, porque todas as obras, né, têm como princípio a obediência. Então você não vai murmurar, você não vai falar mal, né, seja lá de quem for, né, você vai... O que mais?
Hã? Ficar triste pelo pecado, porque nós temos a salvação em Cristo. O que mais? Quais são as obras de salvação? Fala aí, gente. Alegria, falar a verdade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Fortaleza, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não te atemorizes, não é isso que... Tudo isso são obras de salvação. Porque quando a gente fala de obras, a gente sempre pensa em caridade, né? A gente tem essa coisa na cabeça porque nós fomos influenciados, né, por algumas religiões, né? Mas as obras não são só caridade, também são caridade, né? Você vai ajudar os pobres e necessitados, porque a verdadeira religião, como está escrito, é o quê? Né? Cuidar das viúvas, dos pobres, né? Isso é caridade, mas obras de salvação não é apenas caridade, tá bom? E isso não nos leva à salvação, como eu falei. Isso é resposta de salvação, resposta da nossa salvação. Amém, gente? É isso. Então essas aí foram as evidências que Paulo coloca nesse primeiro tópico aqui a respeito das provas de que Deus não se esqueceu do povo de Israel. Alguma pergunta? Alguma complementação? Sim. Você me perguntou ali a questão do remanescente, depois eu fiquei pensando aqui, porque eu acho que vale a pena a gente considerar que o remanescente, ele precisa ser visto sempre nessa visão, assim, né? Visto nessa visão, perdoe-me, nessa perspectiva da terra arrasada, né? A gente é muito, é assim que Deus faz, né? Na época de Elias era como uma terra arrasada, né? Ele falou, só ficou eu, Senhor, né? Então é assim que Deus faz, e pela graça. Isso ajuda também a igreja a pensar na questão da evangelização, de como o mundo está hoje. Pode parecer assim, está uma terra arrasada. Não, Deus tem o seu remanescente pela graça, e cabe a nós, né, continuarmos firmes, evangelizando, testemunhando, porque o Senhor tem o controle, né? Nunca a igreja acaba querendo ser aquela visão do fanismo, né? Não, nós somos vitoriosos, nós somos vitoriosos, só que não está diante dos nossos olhos, tem que enxergar com os olhos do coração. Então essa questão do remanescente é sempre sob essa perspectiva da terra arrasada, né? Eu estava vendo o texto aqui de Isaías, do tronco de Jessé, Isaías 11, sairá um rebento, né? É a visão do tronco seco, né? Não, mas não está morto, tem vida ali. Então é essa questão, né? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Então a vida, Deus está agindo. Deus não olhe para a terra arrasada, olhe para a palavra de Deus, que diz, há um remanescente levantado pela graça do Senhor, e vamos trabalhar. Essa palavra renovo também, às vezes a gente confunde. Sabe o que é um renovo? Sabe quando você corta a árvore quase lá no toco, aí de repente brota, né, da raiz, né, brota ali um galinho. Aquilo é um renovo, né? Quando fala de renovo na Bíblia, está falando isso, né? Da raiz, né, de Davi brotará o renovo. Esse renovo, né, que é o Cristo, né, ele nasce naquele toquinho que a gente achava que não tinha mais vida, mas tem vida, né? Porque a raiz, ela está fincada no Senhor. Obrigado, meu irmão. Só um detalhe assim que eu achei interessante, quanto à palavra, o verbo rejeitar, que está sendo usado aqui, ele tem no grego ele tem um sentido de empurrar para longe de si. É isso que significa a rejeição aqui, quando Paulo emprega essa palavra. E Deus de modo nenhum empurra o seu povo para longe de si. Muito pelo contrário, ele atrai, né? O que empurrou a gente para longe de Deus é o pecado, são as nossas más obras, né? E a ideia de remanescente, eu gosto muito dessa palavra empregada, mas é assim, pode trazer a ideia de que quem ficou como remanescente tem algum mérito, né? Porque
Pela graça. Eu gosto muito, a gente leu essa semana lá em Gálatas, e eu lembrei agora que a gente estava lendo esse texto de Romanos, e Paulo ele fala como surge esse remanescente. Lá em Gálatas 1 ele fala assim: quanto porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. O remanescente ele já existe antes mesmo dele nascer, né? Da pessoa nascer, né? Porque é chamado pela graça e não pelas obras, porque se fosse pelas obras não teria remanescente, né? É isso que Paulo fala em Romanos aqui, nesse texto tão bonito que a gente está. É isso mesmo. Vamos continuar, gente? É isso que é tudo que a gente falou, está nesse slide aqui, né? A graça e as obras, esforço humano, bondade merecida. Em nossa era marcada pela névoa do relativismo, Paulo insiste na pureza dos significados. Isso é muito legal, tá? Você percebe que hoje as palavras são distorcidas? Não sei se vocês percebem isso, né? O pessoal começa a usar as palavras num sentido que, de fato, não é o sentido daquela palavra. Para quê? Para distorcer o nosso pensamento. Vou dar um exemplo. Quando fala fascista, né? Fascista é uma ideologia, vamos dizer assim, né? Que é tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Isso lá de Mussolini e de Franco lá na Espanha. Aí quando usa aqui, usa como um xingamento, né? Para quê? Para rotular e para tirar o sentido original da palavra. E tem muitas outras. E aqui Paulo está preocupado com isso, né? Quando ele fala que o remanescente, como o Luizinho falou, né? O remanescente, ele é remanescente por causa da graça. Então ele deixa isso bem claro, ele não deixa isso fugir de jeito nenhum, para que você não se... Puxa, eu sou o remanescente, eu sou o cara. Não. Então por isso ele tem essa preocupação, ele insiste na pureza dos significados. A graça, chamada existência, exclui totalmente as obras humanas. Se a eleição é pela graça, já não é mais pelas obras, né? Não podemos ter dúvida disso. Isso é uma coisa que persegue a gente, né? A gente quer ter mérito, né? Nas coisas que a gente recebe, né? Quando você recebe um presente, não precisava. Aí a graça vem, eu não preciso. Não, você precisa. Não, eu não merecia. Sim, você não merecia, mas é graça, por isso que eu estou te dando. Então, assim, a gente tem que ter isso bem claro, né? Deus faz isso com a gente. Não merecemos, né? Na verdade, a gente nem queria, né? Mas Deus nos dá graciosamente. Segunda parte, né, do 7 ao 12, né? O mistério do atordoamento, né? A palavra fala, né, que Deus ele endureceu porque rejeitou. É uma coisa um pouco às vezes confusa para a gente, por isso que a gente chama de mistério, tá? Vamos lá, a bifurcação de Israel. Houve um determinado momento, né, que, né, o povo veio e houve essa separação ali. Os eleitos, escolhidos pela graça, justificados pela fé, alcançaram a justiça que buscavam. Alcançaram a justiça porque foram escolhidos pela graça e pela obra de Jesus Cristo. Os demais, né, e a grande maioria do povo, eles foram endurecidos por Deus, processo judicial de entrega à própria teimosia. Vocês lembram no início de Romanos que fala, né, que pela dureza eles foram entregues às suas próprias paixões? Lembram disso? Romanos 1. Aqui novamente Paulo está citando isso. A gente vai ler aqui para não ficar, a gente relembrar o texto. Olha, que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. A bifurcação ali que a gente falou. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que
que a massa deles se transforme em laço, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se-lhes os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então nós vemos isso, né? Essa bifurcação que aconteceu, né? Os que creram, né? Que buscavam a justificação, né? Na lei, e encontraram o Messias e viram que não conseguiriam alcançar a justificação pela lei, e receberam o Messias, e esses foram, né, alcançar a justiça que buscavam. Os demais não reconheceram, rejeitaram, seus corações se endureceram e Deus os entregou à sua própria teimosia. Aí Paulo faz aquela pergunta, né? Ele continua explicando, ele cita Deuteronômio 29 e Isaías 29. Um espírito de atordoamento, né, perda da sensibilidade, infligida a si mesmo antes de virar juízo divino. Então acontece isso, né? Eles rejeitam e o coração endurece. A gente vê isso muitas vezes hoje, né? Pessoas que ouvem, conhecem, mas endurecem o coração e não aceitam a palavra. E depois ele fala do Salmo 29, né? O que rejeita Cristo deixa de ser o perseguido e torna-se o perseguidor. Aí vem a explicação de Paulo, né? Mas será que eles pecaram para que ficassem caídos? Não é isso que ele diz aqui? Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De quem que ele está falando aqui? Né? Do povo de Israel. Aí ele fala: de maneira nenhuma. Por que que o povo endureceu e Deus usou isso? Para quê? Né? O que aconteceu a partir desse endurecimento do povo de Israel? O evangelho chegou para quem? Para os gentios. Isso já era plano de Deus, sabe? Que isso acontecesse. Talvez não precisasse ser dessa forma, não sei. Mas foi dessa forma. Deus usou esse endurecimento para que o evangelho chegasse aos gentios. Porque o que aconteceu, por exemplo, em Jerusalém ali, próximo, do ano 60 ali, o que aconteceu? Uma grande perseguição, e os crentes, os judeus convertidos, né? O que aconteceu com eles? Foram dispersos para tudo que é canto. E nessa dispersão, né, a semente foi plantada. Antioquia, né, na Ásia Menor, no Egito. Vocês sabem que uma das igrejas mais antigas no mundo está no Egito? Né? O evangelho chegou de forma muito forte, e grandes pensadores do cristianismo são do Egito. Né? Por exemplo, Tomás de Aquino, ele era de Alexandria, né? Bispo de Hipona. Cidades, né? Cidades. Então o pessoal quando fala, né, religião de matriz africana, eu fico assim, cara, o evangelho está lá muito antes dessas religiões, né? O sul da África é toda cristã, né? O norte hoje é muçulmana, mas assim, o cristianismo floresceu naquela região. Mas aí, por que eu estou falando isso, né? Porque não foi uma espiral descendente, né, no povo, foi uma espiral ascendente, né? Eles rejeitaram, tropeço, a rejeição, a ascensão, o evangelho alcança os gentios e o cume. No futuro, né, eles que rejeitaram vão retornar, e Paulo fala aqui, né? No 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios,
quanto mais significará a sua plenitude. Isso aqui ele está olhando para o futuro. Quando Israel se converter grandemente, se já foi uma bênção quando eles rejeitaram parcialmente, imagina quando eles se converterem em massa. Isso vai ser glória para todo mundo. Por isso, meus irmãos, e eu não vou conseguir ir para o terceiro, por isso que os primeiros reformadores, eles tinham uma questão muito forte de orar por Israel, porque eles sabiam disso aqui, que muitas vezes a gente passa batido, né? Que a glória, né, da conversão em massa do povo, né, de Israel, né, dos judeus, vai ser uma bênção para todo mundo. Então, assim, os antissemitas, né, os que propagam ódio contra uma nação que está aí tentando sobreviver, é um negócio que a gente tem que olhar com um olhar cuidadoso. E a gente precisa entender que eles se converterão e serão nossos irmãos também, em breve. Isso não está longe. Já há várias igrejas, né, messiânicas, né, judeus messiânicos que vivem em Israel. Isso não para de crescer. E nós devemos orar por isso. Amém? Alguma coisa em relação a essa... Claro, pode falar. Que eu aprendi há um tempo atrás, é como se Deus estivesse no lugar do sol nessa colocação. E o sol ele está para todos. O que acontece com a cera se a gente colocar diante do sol? Ela derrete. Mas e com o barro, com o vaso? Ele endurece. Então eu lembro dessa figura de linguagem, porque assim, quando a gente tem a tendência de rejeitar várias vezes ao chamado de Deus, né? Como Israel fez durante toda a sua história, não é Deus quem está endurecendo propriamente o coração. Aquilo ali é um reflexo que Deus poderia permitir que não fosse desse jeito, mas Ele também pode permitir que seja endurecendo, mas não pela sua ação direta, mas como resposta a uma reação à ação do povo, né? E Deus se oportuniza disso para quê? Para chegar até nós, os gentios, né? Então, e mais à frente ele vem e resgata seu povo, que está falando. Eu gosto dessa figura que mostra que a predisposição nossa também tem uma resposta de Deus a ela, né? Não estou falando de salvação, eu estou falando de vida, né? De santidade. Mas é isso mesmo. Meus irmãos, é isso. Eu não vou para o terceiro, que seria a videira, né? A oliveira brava, a oliveira... A gente vai entender o que Paulo quis dizer com isso também, né? Da raiz vem os galhos, né? Que é alimentado, né, pelos patriarcas lá. Mas esses galhos que rejeitam, Deus corta. E vai na oliveira brava, indo até contra a natureza, né? Ele fala isso aqui, né? Indo contra a natureza, tira aquele ramo bravo, né? Bravo, da oliveira brava, enxerta, né? E ali floresce. Nós somos esses que são enxertados nesse tronco, amém? E graças a Deus, porque Deus permite isso. Mas isso a gente vê semana que vem, tá bom? Deus abençoe, tem um cafezinho ali agora, daqui a pouco nós começamos o nosso culto.